Graças a Deus temos progredido nessas mensagens, como falamos agora há pouco, as 7 igrejas da Ásia Menor. Vimos até aqui o caráter celestial da igreja, e na última pregação, no domingo passado, nós focamos na presença de Cristo na igreja. Essa presença, basicamente, se manifesta de 3 formas. Primeiro, na expressão "estas coisas diz", temos aqui a voz autoritativa de Jesus, e essa carta começa, todas as cartas recebem essa fórmula padrão. Estas coisas diz, Jesus enviando a sua mensagem para cada igreja diante das suas necessidades. Segundo, a presença de Jesus se manifesta em seu controle. O texto nos diz que ele conserva na mão direita as igrejas, ou seja, Jesus segura as igrejas. Ele exerce o controle soberano sobre todas as igrejas, pois ele é o cabeça, a autoridade, a proeminência de todas as coisas, tanto na criação, como também na igreja que ele morreu. Terceiro, nós temos a vigilância de Jesus. O texto nos diz que ele anda no meio da igreja. Isso significa que Jesus está envolvido de maneira bastante íntima. Jesus tem uma comunhão profunda com a igreja de Jesus. Ele nunca está ausente. Ele sempre está trabalhando, examinando, nos consolando, nos edificando, nos disciplinando segundo a sua vontade. Com tudo isso, o grande ponto que nós focamos foi nos atentarmos para a importância da presença de Cristo entre nós. Cristo está à direita de Deus, governando a sua igreja no céu, mas ao mesmo tempo ele está presente entre nós com a sua autoridade e com o seu poder. O Espírito Santo habita em nossos corações e isso deve trazer um impacto muito profundo em tudo o que formos fazer. Jesus é onisciente, Jesus conhece os nossos corações, não tem como nós fugirmos do seu olhar perscrutador e por isso, em sua presença, devemos sempre andarmos em santidade, pois Jesus observa tudo o que nós fazemos. Nada escapa diante da sua presença. Hoje, continuaremos no progresso da mensagem de Jesus à igreja de Éfeso e aprenderemos os pontos positivos desta igreja. Já que Jesus anda no meio da igreja, ele conserva a igreja, Jesus está presente no meio de nós, ele tem a total autoridade para trazer o diagnóstico do que nós temos enfrentado, do que nós devemos fazer diante da sua presença. E é basicamente isso que vai acontecer a partir do versículo 2 em diante. Jesus trará o seu diagnóstico para a igreja de Éfeso. Ele começa com os pontos positivos, depois ele traz o ponto negativo. Tenho, porém, no verso 4, algo contra ti. Mas antes disso, ele começa pelas qualidades desta igreja. O que Cristo pensa desta igreja? O que Cristo pensa de nós? Qual é a nossa condição diante da onisciência de Cristo, diante da sua presença, quando Ele nos observa? Portanto, Cristo começa com os pontos positivos que veremos nessa noite, o verso 2 e o verso 3, os elogios ou as qualidades da igreja de Éfeso. Nós podemos resumir esses versículos em uma frase apenas: Jesus conhece tudo o que fazemos para Ele. O que isso significa diante do olhar perscrutador de Jesus Cristo? Primeira coisa, Jesus conhece o nosso trabalho. É a primeira afirmação diante da presença do diagnóstico de Cristo para a igreja de Éfeso. Jesus conhece o nosso trabalho. Se você mais uma vez olhar para as Escrituras, Jesus, através de João, começa afirmando: conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras. Essa expressão, conheço as tuas obras, aparece 5 vezes nas afirmações de Jesus para as igrejas. Observe o verso 2, que já lemos nessa noite: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua
perseverança. O versículo de número 19, para a igreja em Tiatira: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Capítulo 3, a igreja em Sardes: conheço as tuas obras, que têm nomes de que vives e está morto. Verso de número 8, Filadélfia: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. E o verso 15, a igreja em Laodiceia: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Então, conheço as tuas obras significa basicamente que Jesus, ele perscruta, ele conhece tudo o que nós fazemos perante ele, ou ele conhece todas as nossas motivações. O termo obras, aqui no contexto da igreja em Éfeso, significa retidão em suas vidas cotidianas, ou seja, eles estão fazendo aquilo que agrada a Deus. Portanto, quando você lê essa expressão, conheço as tuas obras, principalmente no contexto para a igreja de Éfeso, significa as boas ações desta igreja. Basicamente, essa igreja, nesses elogios que Jesus vai fazer, conheço as tuas obras, estão caminhando de maneira correta, espiritualmente. A prova disso é que João continua, se você olhar para o texto, e define essas boas obras. Conheço as tuas obras, eu olho para a sua vida, e ele vai agora qualificar que obras são essas. Ele prescreve isso, ele coloca isso: tanto o teu labor como a tua perseverança. Essas duas palavras são colocadas aqui para demonstrar ainda mais essas boas ações, que eles estão bem diante dessas boas obras que Jesus está falando através de João, ou seja, definindo essas boas obras, qualificando essas boas obras, que basicamente se resume ao labor, ao trabalho e à perseverança. Assim sendo, em primeiro lugar, essas boas obras têm um labor. É a primeira coisa que Jesus notifica em seu diagnóstico. Jesus conhece o nosso trabalho. A palavra labor aqui significa um trabalho exaustivo, cansativo, ou seja, esses irmãos estavam totalmente envolvidos com a obra do Senhor de maneira física, de maneira emocional, mas também de maneira espiritual. Essas obras, ou esse labor, significa algo físico, algo emocional, mas também algo espiritual. A igreja de Éfeso labutava pelo reino, se desgastava totalmente, todas as suas forças, pelo evangelho de Jesus. Eles não eram preguiçosos, mas eles eram completamente ocupados. Eles davam tudo o que tinha pela obra de Jesus Cristo. Quando nós olhamos essa palavra labor no Novo Testamento, nós temos essa perspectiva de algo que nos causa exaustão. Nós damos tudo, todas as nossas forças. E nós temos dois exemplos no Novo Testamento que nós observamos essa mesma palavra aparecendo nesse contexto de esforço, de trabalho árduo, de trabalho que nos causa muitas vezes a exaustão. Colossenses capítulo 1, veja. Colossenses capítulo 1, versículo de número 29. Nós temos um exemplo do próprio apóstolo Paulo, a sua obra missionária, ou o seu trabalho evangelístico, onde também ele coloca esta palavra labor, trabalho exaustivo, trabalho que requer todas as nossas forças diante do reino de Jesus Cristo. Colossenses capítulo 1, versículo de número 29 nos diz: para isso é que eu também me afadigo. Essa é a palavra labor em Apocalipse. Eu me afadigo, eu me esforço, eu trabalho arduamente, eu me empenho. Onde está o seu empenho? Onde está o seu labor? Esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera
poderosamente em mim. Paulo está nos dizendo que a sua ministração não era algo apenas corriqueiro, era algo intenso. Ele trabalhou, ele se esforçou arduamente para apresentar todas as pessoas maduras em Cristo. Quando nós olhamos o verso 28, nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem, a toda pessoa, em toda sabedoria, a fim de que o propósito, apresentemos todo homem perfeito. Essa expressão perfeito significa maduros em Cristo. E no verso 29 ele diz que ele fez isso se esforçando arduamente. Paulo oferece todo tipo de esforço, toda a sua sabedoria, toda a sua oração, tudo aquilo que lhe cabe para que esses irmãos possam ser encontrados em Cristo, transformados em Cristo. Então veja, isso requer um grande esforço. Estarmos na obra de Deus, fazermos a obra de Deus, ministrarmos o Evangelho, pregarmos o Evangelho, exortarmos uns aos outros, requer labor, requer um trabalho árduo, requer algo físico, requer algo emocional, requer todas as nossas forças, porque é um trabalho que de fato requer muita espiritualidade diante do contexto em que nós vivemos. E o interessante é que quando Paulo fala sobre me afadigo, eu me esforço, ele coloca o equilíbrio espiritual, porque ele lembra que todos os resultados estão nas mãos de Deus. Veja, Paulo se esforça, mas Cristo fornece o poder para o ministério do apóstolo Paulo, que opera esse poder eficazmente em mim. Não é por mim, mas eu trabalho, e esse trabalho Deus realiza, Deus opera segundo o meu auxílio, segundo a minha santidade, por conta da sua determinação, por conta da sua misericórdia. Aqui está o equilíbrio da vida cristã diante do nosso trabalho, diante do nosso serviço. Paulo nos diz o seguinte: faça apenas aquilo que lhe cabe e deixe os resultados eternos na mão de Deus. A eficácia, o poder do nosso trabalho vem das mãos de Deus. Se esforce naquilo que lhe compete, mas aquilo que é de Deus, deixe a obra de Deus, o seu poder operar eficazmente em você. Como diz um certo cântico, é meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Paulo nos ensina isso. Devemos nos esforçar, mas sabendo que os resultados vêm de Deus. Enquanto isso, se esforce, ore, trabalhe, lute no Evangelho, pois Deus recompensará segundo a sua vontade. 1 Tessalonicenses. Esse é o primeiro exemplo, esforço. Paulo fez isso, trabalhou arduamente, mas também em 1 Tessalonicenses nós vemos algo muito interessante no contexto aqui da igreja de Tessalônica. Paulo estava sendo acusado de ser um falso apóstolo, motivado por dinheiro, e por conta disso, nós vemos algo do esforço de Paulo diante desse contexto para demonstrar o amor que ele tinha por esses irmãos. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 9. Pois vocês, com certeza, se lembram, irmãos, do nosso esforço. O que significa isso? Do nosso trabalho esgotante. Nós trabalhamos entre vocês arduamente, vocês vão se lembrar disso, da nossa fadiga, trabalhando de noite e de dia, para não vivermos à custa de nenhum de vocês. Quando nós lemos o final da carta de Tessalônica, alguns preguiçosos estavam vivendo à custa de outros, e Paulo disse, vocês precisam trabalhar. Vocês não podem viver dessa forma à custa de outros. Vocês precisam trabalhar arduamente. E Paulo exemplificou em sua vida exatamente isso. Mesmo sendo um apóstolo, tendo toda a autoridade, ele precisava dessas ofertas diante da sua ministração itinerante. Paulo, demonstrando o seu amor, ele trabalhou longas e longas horas para não sobrecarregar financeiramente esses irmãos em Tessalônica. Nós vemos em Atos que junto com Silvano e Timóteo, eles fabricaram tendas. Tiveram um período em que eles fizeram isso para quê? Para que os seus motivos
fossem colocados perante todas as pessoas e eles percebessem que Paulo não era motivado por dinheiro, Paulo não era um falso apóstolo, mas ele nos ama como um pai, como uma mãe, e ele fez isso trabalhando para que, através disso, o evangelho pudesse prosperar em nosso contexto. Ele labutou, ele trabalhou em prol do reino de Deus. Isso é interessante porque haverá momentos em que muitas vezes cada um de nós teremos que abrir mão de certos privilégios para abençoar o povo de Deus. Paulo tinha total autoridade, como falamos, de ser sustentado. Porém, diante do seu contexto, naquele momento, ele achou por bem não receber ofertas. A igreja de Filipos estava ajudando o apóstolo Paulo. E ele trabalhou dobrado para abençoar a igreja de Tessalônica, para que esses irmãos pudessem receber o seu apostolado, a bênção da sua ministração. Haverá momentos em que você terá que abrir mão de certos privilégios para abençoar a pessoa mais próxima que está perto de você. E isso significa trabalho dobrado, trabalho cansativo, no sentido de que é algo que Deus está colocando sobre o seu coração. Portanto, diante desses textos e de Apocalipse, o primeiro ponto desse trabalho árduo, ou desse labor, meus irmãos, que nós aprendemos, se refere a espalhar o evangelho e edificar a igreja de Jesus. A igreja de Éfeso tinha satisfação em fazer aquilo que Jesus tinha ordenado para eles, o serviço na igreja local, o trabalho, o ministério que Cristo entregou para cada um de nós. Esse trabalho era algo diligente, aplicado a cada dia. E a aplicação que nós aprendemos aqui é a importância de trabalharmos arduamente no corpo de Cristo. O crente, quando está relacionado com a igreja, quando está relacionado com o corpo de Cristo, ele deve trabalhar de maneira diligente. Ele deve ser uma pessoa fervorosa. Precisa ter mais fervor aqui do que fervor em seu trabalho lá fora. Por quê? Porque estamos servindo ao Senhor também, principalmente no corpo de Cristo, edificarmos uns aos outros. Porém, infelizmente, nem todos os crentes fazem bom uso dos dons e dos talentos que Deus entregou. Mas nós precisamos, já que Cristo nos vocacionou para uma grande obra, entrarmos no trabalho de Deus, trabalharmos para Jesus, sermos ativos e servirmos a Deus e ao nosso próximo. Cada membro do corpo de Cristo deve fazer algo. Você é importante para o corpo. Paulo, quando está escrevendo sobre os dons espirituais, ele vai nos dizer: Deus distribuiu a cada um. Não é a uma pessoa, é a cada um, ou seja, todas as pessoas precisam trabalhar, precisam se esforçar, porque nós fomos colocados dentro do corpo de Cristo, Ele é o cabeça, designando cada um em suas funções, e em cada função devemos trabalhar arduamente. Você deve fazer algo, meu irmão e minha irmã, para Jesus. Você deve ser um crente, trabalhando constantemente. Quando Cristo olhar para você, Ele deve ver você trabalhando. Infelizmente, muitos crentes olham para a igreja como um teatro. O seu objetivo é apenas entreter, se satisfazer. Temos muitos espectadores e poucos trabalhadores. Porém, a igreja de Éfeso não era assim. Seus membros entendiam que haviam sido chamados para o trabalho. Eles haviam sido chamados para o serviço do Senhor. Eles estavam felizes em serem consumidos por causa do Evangelho. Meus irmãos, como sabemos e lemos nessa noite, a fé não é um estado interior, mas sim algo que molda a nossa vida e ela se manifesta em ação. Tiago capítulo 2, verso 17 e 18, assim também a fé, se não tiver obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé e eu tenho obras, mostre-me essa sua fé sem as obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé.
Tiago coloca diante de nós que a fé é algo bastante prático. A fé tem conteúdo, a fé tem serviço, a fé tem trabalho, a fé está relacionada a uma realidade, meus irmãos, que nós de fato trabalhamos para Jesus. A fé bíblica produz boas obras. A fé bíblica trabalha. Se você apenas professa e não faz nada, cuidado. Tiago nos diz, e a palavra de Deus também, que nós estamos vazios. Nós estamos carecendo da fé verdadeira. À vista disso, todos nós, diante dessa mensagem, precisamos examinar a nossa fé. Perguntarmos uns aos outros e principalmente para nós, com o Senhor, como anda o nosso trabalho na obra do Senhor? Como anda a nossa oração? Como anda a nossa leitura bíblica? Como anda a nossa santificação? Como anda o nosso relacionamento com a igreja, com o corpo de Cristo? Saiba, se você tem se afastado de todas essas coisas, é tempo para você se perguntar se realmente você está em Cristo. Se realmente você é crente. Meus irmãos, às vezes, o nosso afastamento não significa apenas frieza espiritual. Também pode ser sinais de que nunca se convertemos, porque o crente trabalha, o crente ama estar com o povo de Deus, o crente ama ler as Escrituras, o crente, de alguma forma, precisa estar fazendo algo para o Senhor, tanto aqui ou onde você estiver. Eu trabalho para Cristo, eu sirvo a Cristo. Se você apenas professa, cuidado, até os demônios também fazem isso. Eles até tremem. Tem crente que nem mais treme. Os demônios são até mais crentes do que muitos crentes professos. Mas, meus irmãos, a igreja de Éfeso, ela trabalhava. Ela tinha um padrão de fidelidade. Esse padrão é definido: trabalho árduo, trabalho esgotante, envolvimento com o ministério, envolvimento com a igreja, fazendo, dando, indo, labutando. É assim que os crentes devem ser conhecidos, os ST. Não é aquele lá que você pensou, é os ST. Sabe o que é os ST? Servos trabalhadores. É assim que o crente tem que ser identificado. ST, servos trabalhadores. É o primeiro ponto que nós aprendemos nesse conhecimento do trabalho. Nós devemos trabalhar exaustivamente na obra de Deus. Segundo ponto desse trabalho, que Jesus conhece e elogia esses irmãos. Esses irmãos trabalhavam na ortodoxia cristã. Basicamente, a palavra ortodoxia significa doutrina correta, crença correta. E essa igreja labutava, trabalhava arduamente para manter a sã doutrina. João nos diz, se você olhar para o texto de Apocalipse, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Estas palavras são reflexo de uma situação dos tempos neotestamentários, que é totalmente diferente do nosso contexto. Por quê? Porque na igreja primitiva, naquele contexto, muitos pregadores e muitos mestres itinerantes diziam que eram usados pelo Espírito Santo. Eles chegavam em uma determinada igreja, eles eram de outra localidade, eles diziam: nós somos o missionário tal, nós somos o apóstolo tal, e nós estamos aqui para pregar o evangelho. E muitas igrejas abriam as portas da hospitalidade, mas muitos buscavam o dinheiro. Muitos não estavam convictos realmente do evangelho de Jesus. Então muitos estavam se passando por apóstolos, falsos apóstolos, se autoproclamando, mas essa igreja conseguia identificar um verdadeiro missionário de um falso missionário. Um apóstolo verdadeiro naquele período, de um falso apóstolo naquele contexto. E aqui nós aprendemos, diante dessa ortodoxia, que nós precisamos buscar do Senhor discernimento espiritual.
Porque é um grande trabalho que nós temos, meus irmãos. O texto diz que existem pessoas más, pessoas que se declaram que são crentes e não são, pessoas que são mentirosas, estão perto de nós, mas são mentirosas, enche o peito para dizer que é isso ou aquilo, que faço isso na igreja, mas são pessoas más. Não era diferente da igreja de Éfeso, muitos estavam naquele contexto, mas a igreja, diante da ortodoxia, da verdade, conseguiu discernir a verdade do erro. Hoje, muitas pessoas se declaram apóstolos, porém o Novo Testamento nos afirma que são mentirosos. Porque um dos critérios para ser apóstolo, primeiro, era ser chamado pelo próprio Cristo. Segundo, ter visto Cristo ressuscitado. Todos esses apóstolos odiernos que dizem que são apóstolos, nunca foram comissionados pelo próprio Cristo e nunca viram Cristo ressuscitado. Portanto, são mentirosos, são falsos, são malignos. E nós precisamos ter um grande discernimento do Senhor. Aqui, meus irmãos, é algo muito importante. Porque nós só conseguiremos discernir a verdade do erro quando nós crescemos na verdade. Quando nós amamos a doutrina, quando nós, de alguma forma, queremos aprender a palavra de Deus. Porque muitos são enganados, porque, em primeiro lugar, não aprendem a verdade. Como é que nós descobrimos uma nota falsa? Pela nota verdadeira. Você não vai estudar a nota falsa, você estuda a nota verdadeira. E é assim que nós conhecemos o erro. Não é olhando para o erro, mas é olhando para a verdade. É olhando para Jesus, crescendo no conhecimento da sua palavra. Por isso muitos são enganados, porque estão distantes da doutrina excelente de Jesus Cristo. E nós precisamos, como crentes, amarmos esse livro, aprendermos esse livro, crescermos na ortodoxia para sustentarmos a verdade. A igreja de Éfeso era uma igreja madura. Aprendeu aos pés do apóstolo Paulo, aprendeu aos pés do apóstolo João, aprendeu aos pés de Timóteo, um grande missionário. Essa igreja foi bem doutrinada, essa igreja amava ouvir a palavra de Cristo, essa igreja cresceu na doutrina e conseguia discernir os falsos apóstolos diante daquele contexto tenebroso. Eles eram luzeiros nesse sentido. Mas segundo, precisamos ser sensíveis ao pecado. Discernimento. Há pessoas más, há pessoas mentirosas. Mas também essa igreja tinha sensibilidade ao pecado. E que não podes suportar homens maus. Essa linguagem ressalta que os efésios eram sensíveis ao pecado, à presença do mal. Eles odiavam o mal como o próprio Deus odeia. Eles reconheciam o dano que o pecado causa à comunhão, ao testemunho da igreja de Jesus. Meus irmãos, essa igreja não fechava os olhos para o pecado. Essas palavras nos indicam que eles foram fiéis a essa advertência. Eles se protegiam contra as tentativas de Satanás de se infiltrar em sua comunhão. Eles cortaram o mal pela raiz. Esses irmãos não toleravam o pecado. E nós não devemos tolerar o pecado. Nós devemos colocar o pecado bem longe de nós. Nós devemos santificar os nossos corações para que possamos ser pessoas santas. Sensibilidade ao pecado é disso o que nós precisamos. Porque muitas vezes não colocamos o pecado para fora porque falta sensibilidade ao pecado. O pecado, meus irmãos, é algo que causa muita repulsa aos olhos de Deus. Os seus olhos contemplam tanto os bons como os maus, e nós precisamos, diante disso, sermos sensíveis ao pecado, protegermos a nossa comunhão, protegermos as nossas famílias de cada pecado se infiltrar em nossa tenda. Nós precisamos, como a igreja de Éfeso, não tolerarmos pessoas más, não tolerarmos o pecado. Quando nós olhamos para o verso 6, o texto continua: mas vocês têm a seu favor o fato de que vocês odeiam. Isso é interessante. O crente tem que odiar, sim, o pecado. Obras destruidoras. Vocês odeiam as práticas dos nicolaítas, a qual eu, Jesus Cristo, também odeio.
Alguns colocam esses nicolaítas como esses falsos apóstolos. Ou seja, os falsos apóstolos eram esses nicolaítas, um partido, um grupo ali que estava na igreja de alguma forma tentando influenciar para o mal. Porém, outros vão dizer que tanto tinha esses falsos apóstolos, como também esses nicolaítas dentro da igreja, de alguma forma querendo perverter esses grupos dentro da igreja, disseminando falsa doutrina, disseminando aquilo que não era de Deus, disseminando fofocas, coisas que não condizem com a realidade de Deus, e isso trazia um grande malefício para a igreja. Mas a igreja de Éfeso se levantou e disse: isso não vamos prosperar, não vamos compactuar com o erro, não vamos compactuar com o pecado, nós somos sensíveis à voz de Deus. Tudo indica que a natureza dessa heresia, nós não sabemos ao certo, se perdeu ao decorrer do tempo, mas quando olhamos para a igreja em Pérgamo, quando fala que o falso ensino estava ligado à idolatria de Balaão, muitos acreditam que de alguma forma essa doutrina errada, ou esse partido, era a adoração à idolatria, mas principalmente imoralidade sexual. Muitos estavam dizendo que certas coisas não eram mais pecado. E o ponto que fica ressaltado aqui é que, apesar de não sabermos exatamente a identidade desse grupo, uma coisa é certa: as suas obras eram contrárias à fé cristã. E o que é que a igreja fez? Odiaram as práticas dos nicolaítas. Os crentes devem odiar as práticas perversas do mal. O crente não compactua ou não ama o pecado. O crente se afasta do pecado. Mesmo quando peca, mesmo diante das consequências, ele corre para a cruz de Cristo. Ele clama ao Senhor: ó Cristo, me livre deste pecado. Eu preciso odiar o pecado, pois Deus odeia o pecado. Eu quero buscar a paz, eu quero buscar o contentamento em Cristo. Se livre do pecado, busque a santidade de Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. É disso que nós precisamos. Discernimento espiritual, mas também sensibilidade. Precisamos clamar isso, meus irmãos. Cristo precisa colocar em nossos corações sensibilidade a pensamentos perversos, a desejos perversos, que muitas vezes vamos alimentando, e esse pecado nunca é destruído do nosso coração. Mas nós que somos crentes em Jesus, precisamos, de uma vez por todas, mortificarmos o pecado, para que através disso busquemos a santidade do Senhor. É um grande trabalho andarmos em santidade. Vai requerer tudo de nós, porém, devemos ser diligentes em fugirmos do mal, em fugirmos do pecado. Terceiro, esse trabalho nos mostra que a igreja colocou à prova essas pessoas. João afirma: e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Desde o início, a igreja primitiva esteve sobre vários ataques, várias heresias, os judaizantes, o legalismo, o proto-gnosticismo com seu conhecimento elevado e secreto, a licenciosidade, imoralidade. Porém, essa igreja colocou tudo isso à prova e percebeu que muitos não eram crentes. 1 João nos afirma isso: nós devemos não dar crédito a qualquer espírito, pois muitos são malignos, mas antes nós devemos provar os espíritos, para saber se eles vêm de Deus, para saber se eles vêm do Senhor. Mateus capítulo 7, versículo 15, cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles e ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores, bestas vorazes. Meus irmãos, muitas vezes querem entrar em nosso aprisco, mas não devemos temer. Diante do erro, diante da heresia, nós devemos expulsar a heresia, a falsa doutrina diante de nós, pois nós estamos diante de Jesus, a doutrina correta perante o nosso Deus. Portanto, diante desse trabalho
que Jesus conhece, nós devemos levar as palavras de Cristo muito a sério. Pôr à prova qualquer pessoa que afirme ser do Senhor, porque a principal preocupação de Jesus é o seu evangelho. E essa igreja foi elogiada. Por quê? Porque eles lutavam pela verdade, pela doutrina sadia e correta. Esse é o primeiro ponto. Jesus está no meio da igreja, Jesus conserva a igreja, ele está presente, diagnosticando e dizendo: eu conheço o trabalho de vocês, vocês trabalham em prol do evangelho, vocês conseguem discernir a verdade do erro, mas também vocês têm sensibilidade ao pecado e vocês colocam as pessoas à prova para saber se elas são de Deus. Segunda coisa, Jesus conhece a nossa perseverança. Jesus conhece a nossa perseverança. Os efésios não apenas realizaram boas obras em nome de Cristo, de maneira árdua, mas também o texto vai dizer que eles perseveravam pacientemente. João afirma: conheço as tuas obras e a tua perseverança. A palavra perseverança significa que eles ministravam sobre grande estresse, grande opressão, pressão do seu contexto perverso, mas ao receber uma tarefa diante do ministério de Cristo, eles perseveravam até o fim. E em consequência disso, essa perseverança fala de uma nobre coragem, prontamente aceita as dificuldades, aceita os sofrimentos, aceita as perdas, aceita as perseguições. É uma atitude de uma pessoa que persiste mesmo em meio às pressões deste mundo. Era uma igreja que não se conformava com as dificuldades, com os sofrimentos que vinham sobre eles diante de um mundo completamente mau. É o primeiro foco aqui de João nessa perseverança, persistência, mesmo em meio à oposição. Quando nós lemos o versículo 3, no versículo 3 de Apocalipse, João vai expandir esse conceito de perseverança. Se você olhar para o texto, você vai ver: conheço as tuas obras e a tua perseverança. E ele vai finalizar no verso 3: e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Veja o elogio. Esse elogio indica não apenas que eles continuaram a crer, mas que eles resistiram à pressão. Eles não se conformaram às pressões da sua época. Eles permaneceram firmes, suportando a cruz diante de um contexto perverso. E da mesma forma, em nosso contexto odierno, nós como crentes sofremos muitas pressões externas que vêm sobre nós. O pós-modernismo, com a sua visão relativista, onde propõe que cada um tem a sua verdade. Ideologias anticristãs, como por exemplo, meu corpo, minhas regras. Novas definições de paternidade, de casamento, de criação de filhos e tantas outras coisas que nós temos enfrentado e muitas vezes querem se infiltrar em nossa comunhão, mas nós devemos perseverar em tirar essas coisas do meio de nós, porque nós temos a doutrina correta, bíblica, que Deus nos entregou através da mão dos apóstolos. A grande aplicação que nós aprendemos aqui, como já vimos, não tolerar o pecado, termos muito cuidado com a cultura que nós estamos imergidos. A cultura, de alguma forma, quer nos influenciar para suas ideologias perversas, suas ideologias pagãs. Vivemos hoje em um período onde a tolerância à imoralidade sexual é algo que todas as pessoas aplaudem. Hoje é comum ter a mente aberta em relação a muitos tipos de pecado, como por exemplo, não precisa mais, você precisa apenas se ajuntar, ter relação e etc. Não precisa mais casar, tem que casar, porque o casamento foi instituído por Deus. Muitas coisas querem se infiltrar em nosso meio para tentar de alguma forma perverter a sã doutrina. Meus irmãos, nós como Igreja de Cristo, à luz de Jesus neste mundo, nós precisamos constantemente
ansiarmos em não cedermos às pressões deste mundo, às pressões dessa cultura. Devemos usar a palavra de Deus, não o que as pessoas ao nosso redor estão dispostas a aceitar. Não estamos em busca de sermos aprovados pelo mundo, nós estamos em busca de sermos aprovados por Deus. O que Cristo pensa de nós, a verdade se encontra em Jesus e nada mais. O que está em jogo é a nossa obediência. A pureza doutrinária deve ser o nosso foco. Perseverança, não importa. Se formos martirizados por isso, sigamos o exemplo dos apóstolos, que morreram e perseveraram por essa doutrina. E essa doutrina chegou até nós. Que possamos fazer a mesma coisa. Mas em segundo lugar, diante dessa perseverança, nós temos a grande motivação da perseverança. Onde se encontra a grande motivação da perseverança? João nos diz: e suportaste provas por causa do meu nome. Por décadas, esses irmãos labutaram pelo Evangelho, perseveravam contra toda oposição, guardaram perseverantemente a pureza da igreja, foram vigilantes, protegeram o povo de Deus da ameaça dos falsos mestres, suportaram perseguição rigorosa, sofrimento. Eles não se cansaram, eles não sucumbiram ao desapontamento, à frustração. Mas nós observamos que, diante disso, a grande motivação do porquê eles perseveravam até o fim é porque eles olhavam para o nome de Jesus. Esse era o motivo principal. O motivo principal era o nome de Cristo. Não era a sua própria agenda, não era a sua própria ambição pessoal, não era a própria reputação deles, não. Eles perseveravam por causa do nome de Jesus Cristo, a glória de Cristo. O testemunho do Evangelho estava sempre em foco. Era a força motriz por trás da igreja, é o nome de Jesus. Nós estamos aqui nessa noite por causa do nome de Jesus. Nós perseveramos por causa do nome de Jesus. Meus irmãos, a nossa grande motivação é a causa de Cristo. Infelizmente, na igreja, muitos partidos buscam aquilo que é seu. Porém, somos um corpo e Cristo é o cabeça. Todos nós devemos nos submeter apenas a Cristo e nada mais. Não é a vontade do grupo A, não é a vontade do grupo B, mas apenas Jesus. Apenas o nome de Jesus é a motivação do nosso serviço e da nossa perseverança e nada mais. É o nome de Jesus, meu irmão e minha irmã, que você tem que colocar na sua cabeça. Coloquemos tudo, o que é nosso para trás e apenas Jesus na frente. Como diz uma parte de um belo cântico, o nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos e nenhum inimigo nos resistirá. Que nessa noite seja a perseverança em Cristo que você deva ou que você deve buscar. E não a nossa própria perseverança. Sabe por que muitas vezes nós estamos cansados com a igreja? Murmuramos com a obra de Deus, murmuramos contra a igreja de Jesus, porque a nossa perseverança é carnal. A nossa perseverança são os nossos próprios projetos, os nossos próprios anseios, mas a perseverança da igreja de Éfeso era em Jesus. Nós perseveramos em nome de Jesus. Aqui está a minha motivação, o meu trabalho árduo é Jesus. Não esqueça, você pode estar correndo, perseverando, trabalhando, porém de maneira errada. Correndo de maneira errada. Você pode estar correndo de maneira carnal. Você pode estar dentro da igreja, perseverando, trabalhando de maneira carnal. Correndo não de maneira correta. Mas a grande motivação das nossas vidas é olharmos para o nome de Jesus. Aqui está a minha motivação. Não importa se A ou B não esteja enxergando o meu serviço, eu conheço as tuas obras. É a minha
perseverança em Jesus apenas. Meus irmãos, a conclusão que chegamos é que Cristo conhece tudo o que fazemos. Não esqueça, cada gota de suor santa, eu vou repetir, cada gota de suor santa derramada em sua obra será recompensada por Ele, não é pelos homens. 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. No Senhor, o nosso trabalho não é vão. Jesus conhece as nossas obras. E diante disso, não devemos ficar desanimados, se muitas vezes ninguém nota o que estamos fazendo. Cristo está presente, observando o nosso trabalho árduo, observando a nossa perseverança, mesmo diante de provações e tentações que nos sobrevêm. Continuemos firmes na obra do Senhor, mantendo a nossa fidelidade a Jesus e não a homens. Estamos servindo acima de tudo a Jesus Cristo. Essa é a nossa grande motivação. Nós prestaremos contas a Jesus. Portanto, não esqueça, sirva a Jesus com paciência. Fuja da corrupção moral. Fuja do erro doutrinário. Busque apenas a pureza doutrinária. E viva para a glória de Deus.